Fala pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Thiago Toboni e eu tô aqui a convite da 3M, juntamente com a Dental Speed, para passar um pouquinho para vocês sobre um tema que eu trabalho muito dentro da minha rotina clínica, que eu sou apaixonado, que é naturalidade com resinas compostas em dentes anteriores. A gente vai tentar fazer uma dinâmica rápida para esse conteúdo ser muito válido para você, onde eu vou fazer alguns desenhos explicando opacidade e translucidez e depois a gente vai fazer uma estratificação de uma faceta em um manequim para você acompanhar passo a passo como que a gente executa isso. Eu espero que você aproveite muito. Esse tema eu tenho certeza que impacta muito a sua rotina clínica, porque é uma das coisas que a gente mais faz no dia a dia clínico, que é trabalhar com restaurações anteriores e posteriores. Quando a gente busca conhecimento em cima de resinas compostas, nós temos que entender alguns conceitos que são muito importantes, e eu digo isso para você que forma e cor compõem uma restauração e um não pode ser separado do outro. Os dois têm que caminhar juntos para que a gente obtenha, ao final, tanto naturalidade quanto função e estética. Isso é super importante. Então a gente vai conversar muito sobre dinâmica de luz. Quando a gente pensa em dinâmica de luz, é o entender o comportamento das resinas compostas. Cada marca, cada tipo de resina composta tem um comportamento quando eu tenho uma incidência de luz, ou uma reflexão muito forte, ou uma reflexão mais suave, uma translucidez mais alta ou menos alta. E isso é entendido muito quando a gente trabalha uma estratificação natural, buscando entregar uma morfologia da cor, no qual aprendi com o grande ceramista Murilo Calgaro. A estratificação tem que vir de dentro para fora e a gente tem que criar uma reflexão interna condizente com a forma final desse dente. Então, para a gente entender isso, é muito importante que a gente pense e entenda quais tipos de opacidades a gente tem dentro do nosso sistema de resina composta. E aqui a gente vai trabalhar com o sistema da Z350, que é um sistema super completo, onde eu tenho esmalte acromático, esmalte cromático, resina de corpo e a resina de dentina. Com isso eu tenho 4 níveis de opacidades para eu conseguir brincar e trabalhar da melhor maneira possível dentro de cada caso clínico específico. Então vamos lá, a gente vai começar com o desenho aqui e eu espero que você aproveite muito. Pessoal, como eu falei para vocês, eu tenho aqui mais opaco e menos translúcido, menos opaco e mais translúcido. Os dois são inversamente proporcionais. Então, quando eu pego um sistema de 4 opacidades, que são as resinas da Z350, eu tenho aqui uma dentina que tem uma opacidade alta e eu tenho várias cores, inclusive cores clareadas, como o WD, por exemplo. Esse sistema é um sistema de dentina de alta opacidade, que é uma dentina que tem uma alta reflexão de luz pela opacidade que ela tem. Quando eu visualizo isso, eu tenho aqui no meio a resina de corpo, ou o body, como alguns chamam. E essa resina de corpo, nós também temos as resinas Blitz, por exemplo, a XWB. Então eu tenho A3B, A1B, A2B, XWB. Essa resina não é tão opaca quanto a dentina, mas também não é tão translúcida quanto o esmalte cromático. Então, quando eu entendo esse sistema, eu vejo que a resina de corpo, que é o body, é uma resina extremamente versátil para o meu dia a dia clínico, porque eu posso trabalhar essa resina como uma dentina, mas eu posso trabalhar essa resina como um esmalte. Então a resina de corpo é extremamente versátil para você usar ela como uma dentina de média opacidade ou como um esmalte de alta opacidade. Entendendo isso, a gente vem para a resina de esmalte cromático, que nós temos também as clareadas, por exemplo, XWE, WE, no sistema da Z350. Então esse esmalte cromático tem uma translucidez maior que o body e ele tem uma leve reflexão de cor. Essa leve reflexão de cor é o tom da cor desse esmalte, por exemplo, ela reflete um pouco de um esbranquiçado, de um WE, de um XWE,
e o resto da luz passa, por exemplo, reflete 50% e passa 50%. Essa resina é uma excelente resina para eu cobrir a última camada, por exemplo. E aí eu tenho aqui o esmalte acromático. Esse esmalte acromático é uma resina de zero opacidade e alta translucidez. E a 3M tem a CT, BT, AT e GT. Eu particularmente gosto muito da GT e da CT. Eu acho que elas têm um efeito muito bonito, mas as quatro funcionam super bem. Essa resina eu coloco na borda quando eu quero um bordo incisal muito translúcido. E aí eu consigo aquele efeito super opalescente. Por isso que eu falei que o sistema da Z350 é um sistema super completo. Se a gente visualizar isso, eu tenho que treinar o nosso olho. Então olha que interessante aqui. Nós temos aqui 4 seringas de resina. Olha aí nessa foto, que bacana. Eu fiz uma foto com a luz espalhada de maneira uniforme. E eu tenho dinâmicas de luz de maneira diferente. Por exemplo, na resina de número 1, a luz vem, tenta passar e volta. Ela é toda refletida. Então eu tenho uma dinâmica de luz de uma dentina, se eu for visualizar isso. Notem como a luz tentou passar, não conseguiu e voltou. No lado extremo, eu tenho uma incidência de luz que ela conseguiu caminhar e ultrapassar isso aqui. Então eu tenho um esmalte acromático. Esse esmalte acromático é aquele que criou até aqui, ó, uma opalescência. Ele fica super translúcido num bordo incisal, como eu expliquei para vocês. E aqui no meio, eu tenho uma resina que tem um equilíbrio muito bem feito de reflexão e de translucidez, e aí eu tenho aqui um esmalte cromático. Esse esmalte cromático é aquele que nós comentamos, XWE, WE, A2E, A1E. E aqui nós temos a resina de corpo, o tal do body. Essa tem um equilíbrio, ela não é tão translúcida quanto o esmalte, mas também não é tão opaca como uma dentina. Ela pode ser uma dentina ou um esmalte, e isso você pode usar da maneira que você achar melhor. Então tem casos que nós conjugamos o esmalte acromático junto com o body ou uma dentina e um esmalte cromático e vice-versa. Eu posso brincar com essa estratificação. Pessoal, então essa brincadeira que nós fizemos o desenho na tela é super importante para você entender essa dinâmica de luz, de como funciona uma resina de dentina que bloqueia mais a luz, uma resina de esmalte acromático que deixa a luz passar completamente, e aí eu tenho naquele meio termo a resina de corpo, que não é tão opaca como uma dentina, mas não é translúcida como um esmalte, e eu tenho o esmalte cromático, que é uma resina que tem um tom de cor para ser refletido levemente, mas eu também tenho uma translucidez. Geralmente ela se divide no sistema da Z350, por exemplo, com uma reflexão de 50% e uma translucidez de 50%. E aí a gente aplica isso de diversas maneiras para a gente ter uma dinâmica de luz super interativa de acordo com cada dente. Então agora a gente vai para o nosso manequim, onde a gente vai fazer a restauração para vocês verem a aplicação dessas camadas na prática, tudo bem? Pessoal, então aqui ó, nós fizemos a aplicação do adesivo e aí nós temos aqui, por exemplo, um adesivo, o Scotch Bond Universal Plus da 3M, que é um adesivo universal, onde com esse adesivo eu posso trabalhar a estratégia de um condicionamento ácido do esmalte e a aplicação dele como uma técnica autocondicionante que eu gosto bastante. Se eu somente tiver esmalte, eu também posso trabalhar ele. Então é um adesivo super versátil esse adesivo aqui, onde você pode ter somente ele no consultório, por exemplo, e você consegue fazer restaurações diretas e indiretas, trabalhando a técnica tanto convencional como a técnica autocondicionante. Nessa faceta, por exemplo, a gente pode trabalhar uma base com uma camada interna, por exemplo, utilizando a 1B, que é uma resina de corpo.
Só que esse A1B ele vai ser utilizado como uma dentina de média opacidade. Então eu venho aqui, removo essa camada de resina do tubo, faço uma manipulação com a luva super limpa e aí eu posso começar a trabalhar a aplicação dessa camada de resina aqui. Eu venho manipulando de uma maneira uniforme e o que eu tenho que controlar nessa camada é a espessura que eu tenho, porque eu tenho que aplicar uma camada de esmalte. Com esse instrumento eu venho refinando essas áreas e notem que o excesso que eu tenho, eu vou começar a remover diretamente para incisal. Então aqui, ó, eu venho tirando esse excesso, avaliando a espessura com o dente vizinho, e aí eu consigo fazer um recorte para criar um bordo incisal que tenha algum tipo de detalhes internos do mamelo, por exemplo. Então aqui, ó, a gente vem manipulando. Agora eu troquei, estou com o instrumento um pouquinho mais delicado. Quando a gente trabalha essa área, nesse caso dessa faceta, é uma rotina clínica onde a gente não aumentou o dente, eu tenho que trabalhar uma adaptação cervical, que é muito importante. Só que aqui eu ainda estou na camada de dentina. Notem que eu estou colocando e estou aplicando, ó, uma espessura mais baixa que o dente com o volume final. Então, nessa hora, é muito importante que eu ajuste todos os detalhes internos. Então, a gente pode utilizar, se quiser, até um pincel. Eu posso alisar essa estrutura com o pincel. E se eu quisesse realizar alguns mamelos, eu posso cortá-los agora, fazendo os lóbulos. E o bacana dessa resina da Z350 é uma resina super boa de se manipular e de se trabalhar. Ela tem uma característica muito interessante na sua manipulação, notem. Eu não estou utilizando nenhum modelador, nenhum adesivo, nada. E eu tenho aqui nessa resina uma característica muito boa da manipulação dela na hora de eu confeccionar minha camada de dentina. Notem que todos os detalhes, ó, que nós fazemos na camada de dentina, ela fica extremamente estável. Então é uma resina que tem uma capacidade de manipulação incrível e eu uso bastante, gosto bastante por conta dessa característica, ok? Venho refinando a adaptação, vejo que eu tenho espaço para a última camada e agora a gente pode dar andamento nessa última camada, fazendo a aplicação do esmalte ou até, se necessitar, a aplicação de um pigmento para criar algum efeito intrínseco dessa restauração, ok? Então a gente vem agora, eu vou utilizar aqui o Elipar Deep Curing e eu faço a fotoativação dessa resina por 20 segundos para criar uma conversão alta e eu poder passar para a próxima camada. Lembrando que aqui nós aplicamos a resina de corpo para criar essa estrutura da dentina e a gente ter uma dentina de média opacidade, ok? Quando nós fazemos isso, já tenho a estrutura da dentina pronta, eu posso inserir uma tira ou uma matriz de poliéster, que ela entra levemente dentro do sulco e aí a gente pode ir para a nossa camada de esmalte. No caso aqui, nós vamos utilizar um esmalte cromático clareado, que é uma resina que eu tenho usado bastante há muitos anos, chama XWE, ok? É um esmalte super clareado. Ele não é um esmalte muito branco, opaco,
porque ele é um esmalte cromático. Ele tem uma leve translucidez, ele não é um esmalte muito opaco. Então ele se torna bonito e a sua cor muito agradável para você criar uma restauração mais clara. Ó, notem que ela é mais clara, mas também que tenha um efeito natural e não um efeito muito artificial, ok? Vamos manipulando essa camada. Notem que ela é super tranquila de ser alisada. Na região onde eu tenho a matriz de poliéster, eu já posso deixar essa resina ser modelada nessa região. E na região distal eu posso levar com um instrumento para fazer essa acomodação, ok? Quando eu visualizo que o volume está bem parecido de um dente para o outro, eu venho agora fazendo uma condensação da resina dentro da proximal. Então agora eu tenho que vir aqui, ó, dentro da proximal, fazendo essa condensação para não obter gaps nessa região, que é muito comum acontecer isso, ok? Notem quando a gente corta a incisal, nós já temos um efeito super bacana. E agora a gente vem trabalhando toda essa estratificação. Venho acomodando as distais. Mesmo que eu ainda não estou com o poliéster, eu posso já pensar em refinar essa área, que é uma área super importante na dinâmica desse dente. E quando a gente tem uma porção vestibular já bem aplicada, nós começamos pensando já na morfologia. Então, para eu criar a crista marginal, eu venho aqui, marco uma espessura dessa espátula e venho tocando levemente ao lado da região da crista marginal para criar um movimento de convexidade da crista, notem, ok? E aí a gente vem trabalhando essa área central que a gente chama de área de espelho. Então a gente vem alisando essa área de espelho e quando eu chego na distal, eu faço aquela marcação novamente para aí sim eu definir essa crista marginal, ok? Podemos trabalhar com pincéis também para alisar. E quando eu tenho uma morfologia já bem definida dessa estrutura, a gente pode tracionar esse poliéster, tocando levemente na vestibular e puxando de vestibular para palatina para a direção oposta, notem. E aí a gente tem, ó, uma crista marginal super bem executada, utilizando uma matriz de poliéster. Tudo bem? Agora, podemos acomodar essa matriz na distal. Vou virar um manequim aqui. Inserimos essa matriz na distal. Aqui eu tenho um pouquinho de excesso que veio dessa área. Vou remover esse excesso sem problema nenhum. Inserir dentro da região do sulco do dente que eu estou trabalhando, não pode ser do dente vizinho. E aí a gente vem aqui, ó, trabalhando essa manipulação, criando exatamente a mesma coisa que nós fizemos na mesial. Só que agora a gente vai fazer na distal. Vem esculpindo, trabalhando a anatomia, pensando na forma interna do dente, visualizando os planos de inclinação. Nota que o dente tem uma morfologia já parecida e quando a gente faz aquela escultura
proximal, condensa bem com o instrumento na proximal, eu posso tracionar novamente e conseguir um bom ponto de contato, beleza? Agora, são detalhes finos que a gente vai trabalhar, mas notem que com aqueles movimentos nós já definimos a morfologia primária do dente e aí fica muito mais fácil da gente finalizar essa restauração. Porque a gente já tem uma forma super bem definida. Posso trabalhar um pincel. Notem que a gente tem uma lisura bacana dessa superfície, dessa camada. Olhando o bordo incisal de frente, agora olhando o volume vestibular. Posso vir removendo os excessos. E notem que a gente vai conseguindo construir uma faceta em um tempo relativamente rápido e com uma naturalidade muito bacana, utilizando duas opacidades. Uma camada interna de bore, substituindo a dentina do dente do nosso paciente, e uma camada externa de esmalte cromático clareado, que é uma resina que a gente usa muito, que seria uma das resinas que a gente indica para você trabalhar no consultório, que é a resina XWE, que é um esmalte extra clareado, só que não é um esmalte de altíssimo valor, não é um esmalte que deixa o dente opaco. Ele é um esmalte que mantém a translucidez do dente, por isso que a gente usa bastante, ele indica bastante, porque ele não vai fazer a sua restauração ficar extremamente opaca e sem vida, ok? Basicamente é assim que a gente trabalha as estratificações dentro da rotina clínica com resinas anteriores, tentando ter previsibilidade, simplificando os protocolos de aplicação, e aí a gente tem um resultado rápido e prático para dentro do nosso dia a dia clínico. Notem que bacana o resultado, ó. Sem a gente ainda nem executar acabamento e polimento, nós temos um resultado super bacana. Com volume já bem condizente com a realidade, necessitando somente um leve acabamento. Isso é super importante, porque depois a gente não demora e não perde tanto tempo executando o acabamento e polimento. Ok? Notem os detalhes da anatomia que nós conseguimos já com os instrumentos, com essa resina. E notem a estabilidade que ela tem quando a gente finaliza a manipulação, ela se mantém muito bem. Isso é um requisito muito bom, principalmente quando você está tratando dentes múltiplos, que você precisa manter a anatomia bem mantida na posição para você conseguir visualizar as outras camadas dos dentes vizinhos, ó. Então eu nem fotoativei e eu já tenho uma superfície muito bacana dessa camada, ok?
Pessoal, então eu estou finalizando a fotoativação aqui dessa camada vestibular da nossa faceta e eu espero que você tenha aproveitado, que você consiga assistir mais vezes e você consiga captar esse conteúdo que a gente passou, que foi rápido, mas eu tentei ser direto ao ponto para você entender uma das coisas mais importantes quando a gente trata de estratificação. Estratificação basicamente depende de espessura. Quando eu consigo trabalhar uma espessura maior de dentina ou necessito uma espessura maior de dentina ou body na camada interna, eu vou ter um dente um pouco mais luminoso, que vai refletir mais luz. Se eu diminuir essa camada interna de dentina ou body, eu vou ter um dente um pouco mais translúcido. E às vezes com as mesmas resinas eu crio combinações de cores diferentes. Por exemplo, se eu tiver no consultório uma resina XWB, que é um body clareado, e uma resina XWE, que é um esmalte super clareado, eu consigo dividir as espessuras em diversos casos e ter com duas resinas várias combinações de cores. Essa é a ideia que eu quis te passar, essa é uma dica que eu quis te passar nesse pouco tempo que a gente tem, mas é para você pensar e se você precisar de algum suporte, você pode entrar em contato com a gente. Muito obrigado, espero que você tenha aproveitado e nos vemos em breve nos próximos vídeos. Valeu!